Bom dia, boa tarde a todos. Iniciando mais uma aula. Conjuntos numéricos e intervalos. Para a resolução de alguns problemas, é preciso estabelecer limites. Limite inferior, limite superior, dentro dos quais o problema vai ser resolvido. Então, os tipos de intervalo nós temos fechado, onde na reta é representado dessa maneira. A, o limite inferior, B, o limite superior, e essas pequenas circunferências aqui são preenchidas para indicar fechado. E no colchete, dentro dos colchetes, a forma como eles são escritos dão a ideia de fechado. Na notação de conjunto, nós temos x pertence a reais, tal que x é maior ou igual, fechado, a B, ou menor ou igual, fechado, a igualdade, a B. Ou dentro dos colchetes, A e B. Quando o intervalo é aberto, na reta real, os limites inferior e superior são representados por bolinhas não preenchidas. E os colchetes são escritos de forma invertida do fechado. Vejam que a diferença, comparem. Na notação de conjunto, x pertence a reais, tal que x é maior do que A, menor do que B. Não existe igualdade por ser aberto. Com os colchetes é escrito dessa maneira, A e B. Intervalos semiabertos, onde um limite é fechado, aqui o A, e B, o limite superior aberto. Nós temos, então, x pertence a reais, tal que x maior ou igual a A, por isso é fechado, menor do que B, aberto. E na notação de conjunto de colchetes, é desta maneira que é escrito, A e B. Se o limite inferior é aberto e o superior é fechado, na reta é representado dessa maneira. X pertence a reais, tal que x é maior do que A, por isso não existe igualdade por ser aberto, e x menor ou igual a B, fechado. Na notação de colchetes é escrito dessa maneira, aberto em A, fechado em B. Se os intervalos são ilimitados, nós temos dos pontos, ou dos limites, A, aberto. E na reta, percebam que o destaque está à esquerda de A. Então, x pertence a reais, tal que x é menor do que A. Na notação de colchetes, menos infinito representa um número extremamente pequeno à esquerda e aberto também em A. Se a representação agora está à direita do A, então nós temos x pertencente a reais, tal que x é maior do que A. Com os colchetes nós temos aberto em A e aberto à direita em mais infinito. Não há um número que possa ser representado. Então, mais infinito, essa representação de um número extremamente grande. Se é fechado em A e é à esquerda de A, x pertence a reais, tal que x é menor ou igual a A. Com os colchetes, nós temos de menos infinito até A, fechado em A. Se é fechado em A e à direita de A, nós temos x pertence a reais, tal que x é maior ou igual a A. Na notação dos colchetes, nós temos fechado em A e aberto à direita em mais infinito. Se não há indicação de nenhum valor na reta, significa que é a reta real, que equivale a menos infinito até mais infinito com os colchetes. Usando a notação de conjuntos, escreva os dois intervalos a seguir. Fechado em reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4. Na letra B, nós temos aberto em 0, fechado em 10. Então, x pertence a reais, tal que x é maior do que 0, aberto, menor ou igual a 10, fechado em 10. No 2, represente na reta real os intervalos a seguir. Aberto em menos 3, aberto em 15. Então, são todos os números que estão entre menos 3 e 15, intervalo, limites abertos.
No exemplo B, nós temos x pertence ao reais, tal que x é maior do que menos 4. Então, menos 4 aberto, porque não existe a igualdade, e maior do que menos 4. Então, à direita de menos 4. Dados os conjuntos A, B e C, determine a união de A e B. A é formado por elementos dos pertencentes a reais, tal que x é menor do que 3. Aberto em 3 e à esquerda de 3. Menor. B, x maior ou igual a menos 1. Fechado em menos 1, menor ou igual a 5, fechado em 5. E então a representação na reta de B é esta aqui. A união de A e B compreende todos os elementos que fazem parte de A ou de B. Então, B, o maior valor é 5, é fechado. E A não tem nenhum valor à esquerda, a não ser menos infinito. Então, a união de A e B na reta é representada dessa maneira, e na notação de conjunto, x pertence ao resto, que x é menor ou igual a 5. A interseção de A com B e com C são todos os valores que pertencem a A, pertencem a B, e agora o conjunto C, que vai de 2 até 7, fechado. Então, percebe-se aqui que esta parte do conjunto B não faz parte de A, portanto, está fora. A parte de 3 também não faz parte de A, está fora. 3 não faz parte de A, então não pode ser incluído. Portanto, permanece aberto. E menor do que 3 e que faça parte de C, de B e de A, só vai até 2. Então, a interseção de A com B e C é x pertencente a reais, tal que x é maior ou igual a 2 e menor do que 3. A diferença entre A e B. A está representado aqui, B está representado aqui. A diferença de A por B compreende todos os elementos que fazem parte de A, mas não fazem parte de B. Então, esta parte aqui de B faz parte também. É comum aos dois conjuntos. Mas como a diferença compreende todos que fazem parte de A e não fazem parte de B, a partir de menos 1. Então, a diferença entre A e B é x pertencente a reais, tal que x é menor do que menos 1. Esta foi, portanto, a aula de hoje. A todos um bom dia, uma boa tarde e até a próxima aula.